Irmãs e irmãos, boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo na carta de 1 Pedro. Já estamos aí na quarta parte. Hoje nós vamos começar o capítulo 2. Vamos abrir nossas Bíblias, capítulo 2 de 1 Pedro. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo 10. Capítulo 2, de 1 a 10. Vamos lá. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos mais uma vez, irmãos, pedindo graça, para que possamos compreender esse texto rico das Escrituras, dessa carta em especial. Ó Deus, somos maravilhados, Senhor, com essa carta que tem nos falado profundamente. Te damos graças, Senhor, por termos essa preciosidade em nossas mãos, sobre a revelação da pessoa e obra de Jesus Cristo, manifestada através do apóstolo Pedro. E pedimos que, como o Senhor deu a ele, dê a nós também entendimento dessas verdades. Que o Senhor esclareça, Senhor, um texto tão rico para nós, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, através do Teu Espírito, que aplica essas verdades, que ensina e também aplica essas verdades à nossa vida. É isso que nós rogamos com santa expectativa nessa noite, com temor, é verdade, em abrir a Tua palavra, incompreensível à mente humana, porém, é clara pela luz do Teu Espírito. E é isso que nós pedimos a Ti, Senhor, essa luz que vem do Teu Santo Espírito. Para todos nós pedimos isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse texto aqui é um texto, eu gostaria antes de começar, falando para os irmãos que este foi um dos textos, talvez não o principal, mas um dos textos que moveu o coração do pai da Reforma, o nosso irmão, o precursor da Reforma, Martinho Lutero. Esse texto foi um dos que esclareceu na mente de Lutero sobre a realidade do sacerdócio universal, onde não mais, mesmo depois de tantos anos e até séculos, a igreja dominada pela visão de que somente alguns privilegiados, chamados de clero, eles tinham o privilégio de interpretar as Santas Escrituras e de servir na igreja como uma classe especial, ignorando os demais, chamados de leigos. E assim, Lutero
focando nesse texto, ele escreve, ele deixa claro numa das 95 teses também, sobre o sacerdócio de todo crente, de todo cristão que crê realmente e genuinamente em Jesus Cristo, passa a ser também um sacerdote. Passa a oferecer também ofertas de sacrifício agradável a Deus, através de Jesus Cristo. Então não mais o Papa tinha força segundo essa visão. Não mais os padres, não mais os pastores, não mais os presbíteros, não podiam mais dominar a situação de que todo crente tinha esse privilégio. Já não havia mais intermediário entre o crente e Deus. Já não havia mais necessidade do pontífice. Os irmãos sabem o que significa a palavra pontífice? É aquele construtor de pontes. Talvez Pedro quer dizer isso aqui. Aliás, Pedro naquela época não sofria por isso, pelo papado, ou pelos intermediários, os cleros. Mas ele diz que os construtores rejeitaram. E os construtores de pontes, os pontífices, na verdade, não são mais necessários para a vida da igreja. É necessário ter sim uma liderança espiritual, mas que encaminhe o crente para Deus, não sendo intermediário, não sendo alguém que rouba a glória de Deus e se põe no lugar de Deus como intermediário, como se fosse Jesus Cristo o caminho e o clero como se fosse o pedágio. Não há mais essa necessidade. Louvado seja Deus, que todo crente, por mais novo que seja, ele é um sacerdote, reino sacerdotal. E isso mexeu com Martinho Lutero. Mais do que isso, ele diz que não só os sacrifícios que se ofertam e o sacerdócio não é somente ministrado por presbíteros e diáconos, ou sejam, os oficiais da igreja, mas o santo sacerdócio que oferece sacrifícios agradáveis a Deus é o de todo crente que trabalha honestamente, que no dom que Deus lhe deu, seja médico, seja enfermeiro, seja faxineiro, seja uma simples cozinheira, seja um professor, ou seja alguém que executa um serviço braçal, na lavoura, por exemplo, todos exercem um sacerdócio e por isso eles glorificam a Deus no seu trabalho. E Martinho Lutero entendeu isso. Não só os pastores e os oficiais de igreja ministram e oferecem sacrifícios a Deus de forma agradável, mas todo crente que trabalha honestamente na sua labuta diária, seja qual for sua profissão, ele é um sacerdote que está oferecendo a Deus algo que o glorifica. E isso é maravilhoso. Não tem mais preferidos diante de Deus, como havia na época de Martinho Lutero, o clero. Embora alguns ainda estão presos nessa visão, nós louvamos a Deus porque Deus nos tirou dela. Nós louvamos a Deus porque Deus abriu os nossos olhos. E seguindo os passos de Martinho Lutero, nós caminhamos nessa realidade bíblica de que todo crente é um sacerdote diante de Deus. Graças a Deus por isso. Bom, outro esclarecimento inicial, nós precisamos entender que Pedro vai falar de alguma coisa, que ele diz no início desse trecho que nós lemos, que o crente, a escolha do crente de se despojar do que é mal para praticar o que é bom, não é algo que ele vai praticar ou que ele vai fazer somente no início da sua caminhada, por ocasião da sua conversão. Não. O crente vai se despojar, e Pedro relaciona aqui 5 pecados, no versículo 1 desse trecho. Nós vamos estudar um pouquinho rapidamente sobre esses 5 pecados, mas isso não vai ocorrer uma única vez por conta de ser um novo convertido, mas vai ser por toda a vida do crente. Todos nós vamos ter que periodicamente nos despojar de pecados, de tentações que querem nos levar ao pecado. E isso vai ser até o fim da nossa vida. Então isso tem que ficar bem claro para nós. Por isso que Pedro fala, despojando-os, portanto, de toda maldade e dolo e hipocrisias, invejas e maledicências. Ele fala no versículo 1. Pedro, então, após ter falado sobre o estilo de vida santo, que nós estudamos isso a semana passada,
esse estilo de vida santo que os eleitos devem adotar, ele passa agora a tratar da necessidade de crescimento espiritual. É isso que ele vai falar agora. Crescimento espiritual, de amadurecimento do crente, de todo crente, de conhecimento também das Escrituras de uma forma mais profunda, e um desejo ardente de conhecer através da palavra de Deus, ele diz no versículo 2. E tudo isso que Pedro vai falar, que está relacionado com o crescimento do crente, amadurecimento do crente, está relacionado com uma palavra bastante conhecida, que Paulo usou muito, praticamente em todas as suas cartas. Paulo usou essa palavra Paulo usou a palavra edificação. É a mesma coisa. Quem está sendo edificado está crescendo. Então, edificação nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, e principalmente nas cartas paulinas, é o grande precursor dessa ideia de uma construção civil, e essa edificação, Paulo fala sobre o crescimento do crente, o crescimento da igreja, a edificação da igreja e a edificação do crente. E é isso que Pedro vai tratar aqui também, a exemplo de Paulo. Então vamos lá, primeiro versículo. Nós temos que entender também que Pedro começa dizendo que é importante, ou seja, ele dá uma ordem, na verdade. Despojando-vos. No grego, essa palavra despojando-vos, no versículo 1 que você encontra aí, significa deixando de lado, significa tirando uma roupa contaminada, significa realmente despindo-se de algo sujo, de uma roupa suja e contaminada. Então, o que é que Pedro está querendo dizer com isso? Pedro, então, lista 5 pecados que deveriam ser deixados de lado, despojados, como se fossem roupa suja, pelos irmãos crentes, antes de eles abraçarem o que viria em seguida, que seria o crescimento, seria o amadurecimento para a plena salvação. Ele menciona no versículo 2. Mas no versículo 1, então, ele começa dizendo, despojando-vos. E vamos falar um pouco rapidamente do que é que Pedro manda despojar, jogar fora, como se fosse uma roupa imunda, já não tinha mais jeito, tinha que jogar fora. Primeiro pecado que ele relata aqui, ele chama de maldade, primeiro pecado. No original grego, essa palavra traz um significado amplo, como se fosse toda a iniquidade do mundo pagão. Então, tudo que se relaciona à iniquidade está contido numa única palavra, e Pedro chama ela de maldade. Então, despojando-se dessa maldade, Pedro diz que os demais pecados descritos por ele aqui são manifestações dessa maldade. É como se fosse uma caixa, uma embalagem contendo os demais pecados. É isso que Pedro quer dizer com a palavra maldade. São essas manifestações dos próximos pecados. Ela é o desejo perverso de causar dor e sofrimento ao próximo de diversas maneiras. Então, essa é a ideia de maldade. Segundo pecado que ele menciona aqui, ele chama de dolo. No original grego, bastante parecido, dolos significa trazer a ideia, ele traz a ideia de um espírito traiçoeiro que não hesita em usar meios questionáveis para obter vantagens. O dolo assume a aparência de verdade para enganar os outros. Na linguagem popular, dolo é ter duas caras. É aquela pessoa de duas caras. Você conhece bem essa ideia, não é? De pessoa de duas caras. Isso é dolo. Dolo é o vício do homem cujos motivos são sempre adulterados e nunca puros. Essa é a ideia de dolo, segundo Pedro escreve aqui. Terceiro pecado ele chama de hipocrisia. O que seria deixar de lado as hipocrisias. Hipocrisia é fingimento. É uma pessoa fingida. Ou é como se fosse colocar uma máscara para ocultar a verdadeira identidade. Isso é hipocrisia. É originado da ideia de um ator que representa um personagem fictício,
por exemplo, numa peça teatral, ocultando sua verdadeira identidade, ou seus reais motivos e sentimentos. Irmãos, hipocrisia é uma das coisas que Jesus odiou, e foi o que ele mais combateu nas suas conversas que ele teve com os fariseus. Só um exemplo, só um versículo, em Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus manda aos seus discípulos, ele dá essa ordem: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas capítulo 12, versículo 1. Então Jesus combateu, ele atacou frontalmente a hipocrisia. Semelhante ao dolo, a hipocrisia tem como mãe a mentira, cujo pai é o próprio diabo. Então isso é hipocrisia. É viver como um ator, representando. O quarto pecado que ele manda despojar-se aqui são as invejas. O que seriam as invejas? Inveja descreve o sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar do outro. A inveja habita no coração de quem tem um ego forte e ativo, um ego muito grande, muito desejoso e combativo para conquistar aquilo que ele quer de qualquer maneira. E cobiça ser quem o outro é ou ter o que o outro tem. Isso é inveja. Uma pessoa invejosa é dominada por uma incurável ingratidão. Ela nunca é grata. Por quê? Porque ela nunca se sente satisfeita com nada do que ela tem ou o que ela é. Por isso, então, ela é ingrata o tempo todo. Uma pessoa invejosa não consegue agradecer pelo que ela tem, seja pouco ou até seja muito, porque ela está sempre vazia, sempre desejando o que é do outro, ou sempre querendo estar no lugar do outro. O quinto pecado, Pedro chama de maledicências. Do grego katalaia, maledicência significa falar mal por trás da vítima, nunca pela frente. Algo bastante covarde. Maledicência geralmente é fruto de um coração invejoso. Maledicência não é só sentir ou desejar o mal do outro dentro do seu coração, mas é atormentá-lo com o chicote da língua. É falar mal do próximo com o desejo de destruí-lo. Essas são as maledicências. Ela tem esse objetivo, nunca de edificar, sempre de destruir. Fala mal para poder atacar, para poder ferir, para poder denegrir a imagem daquele que é o seu inimigo, que pode até ser o seu parente, uma pessoa próxima, um irmão. Concluindo então, nesse primeiro versículo, esses 5 pecados praticados em nossos relacionamentos horizontais são relacionamentos entre pessoas, ou são pecados, melhor, contra pessoas, ainda são habitantes indesejáveis do nosso coração corrupto, irmãos. Não pense você que pelo fato de você ser cristão, já convertido, batizado em nome de Jesus Cristo, que você já tem uma carreira cristã, que você já conhece bem a Bíblia, que você já frequenta regularmente uma igreja, que você tem uma vida de oração. Não pense você que esses pecados não circundam o seu coração vez por outra, que eles não habitam dentro do seu coração. Irmãos, isso é uma realidade. Por isso, então, Pedro fala que esses tipos de pecados ainda são habitantes indesejáveis do nosso coração corrupto, mesmo sendo já regenerados. Então, por isso que Pedro está falando aqui, joguem fora. E por que Pedro fala isso? Porque ele já havia ensinado antes. Se você se lembra que nós estudamos na semana passada, capítulo 1, versículo 13, dessa mesma carta, Pedro diz que nós temos uma mente sóbria, que nós temos cingido o nosso entendimento.
E nessa sobriedade, Pedro nos diz então que você e eu, como cristãos, somos capazes de detectar esses pecados em nosso coração antes de praticá-los. Então Pedro está dizendo assim: quando você detectar esse pecado, porque você já tem uma mente sóbria, porque os seus olhos são abertos para a realidade do pecado, você sabe que você tem uma natureza terrível dentro de você, por isso então, jogue fora antes de praticá-lo. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Muito bem, avançando então no versículo 2, Pedro passa agora a fazer duas analogias com a igreja. Pedro pega o grupo de irmãos, chamado de igreja, e agora ele passa a fazer duas analogias. A primeira analogia que ele faz, da igreja, ou com a igreja, é sobre um grupo de bebês que precisam de um bom leite para crescerem. Você encontra isso nos versículos 2 e 3, nós já lemos. Segunda analogia com a igreja, é como se fossem pedras que se unem uma à outra, e também une-se a pedra principal de alicerce para a edificação de uma casa. E você encontra isso nos versículos 4 e 5. Então vamos estudar um pouquinho mais sobre essas analogias. Depois que nós passamos então no versículo 1, que é despojar, e você tem condições, e eu tenho condições de me despojar do pecado, agora eu vou avançar para crescer. Como é que nós avançamos? Em primeiro lugar, Pedro diz que nós temos que desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Antes de falar sobre esse leite, eu gostaria de voltar mais um pouquinho no versículo 1, e a segunda palavra que você encontra no versículo 1 é a palavra portanto. Essa palavra linka o que Pedro está dizendo agora no capítulo 2 com o que ele já disse no capítulo 1. O que é que Pedro disse no capítulo 1, final do capítulo 1? Ele disse no versículo 23 que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 23. E ele também disse no versículo 25 do capítulo 1 que esta é a palavra que nos foi evangelizada. Então Pedro está querendo dizer assim: portanto, já que vocês nasceram de novo e foram evangelizados pela palavra de Deus, agora a palavra de Deus continua sendo o seu alimento como um leite genuíno. Alguns dizem que até Pedro faz um trocadilho com o versículo 1, quando ele usa um dos pecados chamado de dolo. E no original, quando você estuda e percebe que quando ele trata desse leite espiritual, ele usa a palavra genuíno, o genuíno no grego original significa adolo, ou sem dolo. Parece que ele está fazendo um trocadilho, né? Então você deixa aquilo que é dolo e abraça aquilo que é adolo, ou que não tem dolo nenhum, que é puro, é genuíno, não tem nada que você possa temer em beber esse leite, nenhuma contraindicação, essa palavra. Esse é o leite que você tem que beber. E qual é esse leite então? É a palavra de Deus. Então é essa palavra que nos foi evangelizada. Agora ele diz no versículo 3 uma coisa interessante, que na verdade na tradução que nós temos, na versão que nós temos nas mãos, a Ara, parece que ela dá uma impressão de uma dúvida. Ele diz: se é que já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Parece que ele cria uma dúvida. Parece que Pedro está falando assim: olha, eu não sei se você já experimentou que Deus é bondoso. Se por acaso você experimentou que Deus é bondoso, então beba do leite que ele oferece. Mas na verdade, no original não é isso. A nossa tradução em português nos rouba de uma visão um pouco mais clara, pelo menos essa que nós temos aqui, na Ara. Mas no Novo Testamento, na linguagem de hoje, esse versículo aparece assim: está escrito, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Então, Pedro não está levantando uma dúvida, será que vocês já provaram que o Senhor é bom? Não, ele não está dizendo isso.
Pedro está dizendo assim: já que vocês provaram que o Senhor é bom, ele está fazendo uma afirmação. Então, já que vocês provaram, ou seja, ele está falando de novo sobre o que ele já havia falado. Vocês provaram essa tão grande salvação. Vocês provaram o amor de Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo a favor de vocês. Vocês já provaram as coisas maravilhosas de Deus por essa salvação que Ele vos concedeu. Vocês então provaram a palavra de Deus que regenerou vocês e essa palavra que foi evangelizada. Como vocês provaram já tudo isso, então agora vocês têm confiança de que o alimento que esse Deus maravilhoso que salvou vocês está te oferecendo é bom. Já que Deus é bom para te dar tão grande salvação, Ele é bom, Ele continua sendo bom, oferecendo alimento para essa caminhada que você vai percorrer aqui nessa terra. É isso que ele diz no versículo 3. Então é isso que nós precisamos entender. Pedro afirma então no versículo 3, que a experiência de que o Senhor é bondoso, ele está se referindo também ao Salmo 34, versículo 8, gera uma intimidade com Ele e um apetite cada vez maior por sua palavra. Quando nós começamos a exercitar esse crescimento espiritual, isso vai gerando ainda mais apetite espiritual. E o que ele está querendo dizer também, desejar ardentemente como crianças, provavelmente ele está se referindo, sim, porque aquela igreja era relativamente nova. Então, possivelmente, muitos cristãos ali daquelas igrejas que estavam na dispersão, eram recém-convertidos. Então, poderia ser, sim, bebês espirituais. Mas, em segundo lugar, nós precisamos entender que o propósito de Pedro não é só dizer que é para criancinhas. Mas mesmo que houvessem cristãos maduros, esses cristãos maduros precisariam continuar ter o mesmo desejo de comer ou de beber o leite espiritual. Ele está querendo dizer assim, mesmo que você seja um cristão com muitos anos de caminhada, você ainda precisa desejar ardentemente como se fosse uma criança. É isso que Pedro está querendo dizer. Ou seja, continue comendo essa palavra, porque é essa palavra que vai dar crescimento para a salvação de vocês, que vai concluir o processo de salvação. É isso que Pedro está querendo dizer. Então aqui nós fechamos os dois primeiros versículos, a primeira analogia, os dois primeiros não, o versículo 2 e 3, na primeira analogia como crianças, né? Versículos 4 e 5, Pedro fala agora sobre essa construção, ele vai tratar sobre pedra. Uma das coisas que nós também extraímos desse trecho é que Pedro gosta muito de falar sobre pedra. Agora, Pedro não era pedreiro, Pedro era pescador. A questão de falar sobre pedra, aliás, eu estou fazendo somente uma especulação aqui, não é? Porque Jesus mudou o nome de Pedro, que não era Pedro, era Simão, mas Jesus mudou para Pedro, que significa, assim, no grego, Petrus, ou pedra. Então, naquela conversa que Jesus teve com Pedro, sobre pedra, em Mateus capítulo 16, Pedro se familiarizou um pouco com a questão de pedra. Então, vocês lembram-se que Pedro, em primeiro lugar, ganhou um 10 de Jesus, ganhou um A de nota, quando Jesus perguntou para ele, que dizem as pessoas? Ou melhor, que dizem vocês que eu sou? Então Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus bate palma para ele, aplaude e diz, parabéns Pedro, A para você, ganhou um 10. E é isso mesmo, meu pai te revelou, mas foi meu pai que te revelou. Agora eu vou te dizer uma coisa, sobre que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, Jesus falando dele, ou sobre esta revelação que Deus te deu, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Então não era Pedro que era a pedra angular da igreja, mas Pedro era uma pedra, até por conta do nome dele que Jesus deu, né? Então Pedro conhecia um pouco essa história de pedra, e depois Pedro passou a conhecer a outra face da pedra, quando mais para frente Jesus disse que ele tinha uma missão e precisaria morrer, e sofrer e padecer e ao terceiro dia ressuscitar. Quando ele fala isso aos seus discípulos, quem fala de novo? Pedro levanta e fala assim, de forma nenhuma, Senhor, não te faça isso,
Não faça isso ao Senhor mesmo. E Jesus volta-se para Pedro e de novo chama ele de pedra, mas antes ele fala assim: arreda, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Então Pedro aprendeu o que é pedra. Aprendeu o lado bom e o lado ruim. O que é que Pedro ensina aqui? Ele ensina essas duas coisas. Agora ele está bem claro na mente de Pedro. Quem é a pedra angular? Quem é a pedra principal? Então ele começa a falar. Ele diz que os crentes permanecem seguros, nesses dois versículos 4 e 5. Pedro está querendo dizer o seguinte, trocando em miúdos, que os crentes permanecem seguros, firmando-se em Cristo e uns aos outros, como pedras bem alicerçadas no baldrame e ligadas umas às outras. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. E por estarem vivos, ele diz, no versículo 5, que vocês também são pedras vivas, como pedras que vivem, como Cristo vive. Os crentes são templo do Espírito Santo. Ele chama os crentes de... ele não chama os crentes, ele chama a igreja de casa espiritual. Vejam no versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual, para servirem e adorarem a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Antigamente, isso aqui tem um significado interessante quando Pedro fala que eles são pedras que vivem e eles são edificados casa espiritual, versículo 5, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele está falando que, semelhantemente ao sacerdócio do Velho Testamento, com algumas mudanças, obviamente, eles deveriam continuar oferecendo sacrifícios. Só que os sacrifícios dos crentes agora têm algumas diferenças em relação ao sacerdócio levítico. Primeiramente, o sacerdócio levítico tinha que oferecer, antes de qualquer outro sacrifício, um sacrifício pelo pecado. Hoje não mais, porque o sacrifício pelo pecado foi oferecido uma vez por todas pelo nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Então hoje não há mais sacrifício pelo pecado, a não ser crer em Jesus Cristo. Em segundo lugar, já não é mais através dos animais, mas é através da nossa vida. O sacrifício espiritual, santo e agradável a Deus, que Pedro diz aqui no versículo 5, aliás, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, são vidas transformadas. Além de vidas transformadas, que abandonaram o pecado, que despojaram-se dos seus pecados para viver de modo santo, são vidas transformadas. Além disso, são ações ou boas obras. São aquelas obras que em Hebreus capítulo 6, versículo 10, se você quiser anotar para ler em casa, o texto de Hebreus diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O que significa isso? Significa que todo crente tem uma missão para executar, servindo os seus irmãos na igreja. Irmãos, os dons de edificação da igreja não estão limitados a uma meia dúzia de oficiais. Nós precisamos ter bem clara essa distinção entre ministérios ou oficialato e dons. Os oficiais da igreja são somente dois: presbíteros e diáconos. Os dons da igreja são repartidos entre todos os membros. Existe dom de pastor, existe dom de ensino, existe dom de cura, existe dom de doação, existe dom de serviço e muitos outros dons que não estão presos nos oficiais da igreja. Então Pedro diz que todos são sacerdotes, todos servem
de alguma maneira, segundo o dom que você recebeu, que cada um recebeu. Tudo para a edificação dessa casa espiritual, que é a igreja que você congrega. Aqui Pedro lança também um ensinamento muito importante para os nossos dias, devido ao grande movimento chamado de movimento dos desigrejados. Se você não ouviu falar ainda sobre isso, você ainda vai ouvir falar. Desigrejado, alguns qualificam em duas categorias. São desigrejados porque estão aborrecidos por conta de uma igreja muito ruim, uma igreja não bíblica que eles se converteram, começaram a frequentar, conheceram o Senhor de forma legítima, mas por algum motivo eles entenderam que ali não tem leite genuíno para eles comerem. Eles viram falcatruas entre seus líderes, eles viram algo ilícito sendo praticado dentro daquela igreja, e por conta disso eles se aborreceram e se afastaram da igreja. Estão feridos. São crentes genuínos, são irmãos, mas por conta de algum ferimento eles se apartam de qualquer igreja. Eles são tão feridos que eles não querem congregar. E por conta disso eles estão afastados e sem tomar o leite genuíno. Irmãos, isso é um fenômeno que está acontecendo, diz que está crescendo muito, inclusive no Brasil. Segundo fator, ou segunda qualificação, são os desigrejados que são crentes, que estão distorcendo a palavra de Deus, dizendo que igreja com organização, igreja institucionalizada, é antibíblica. Igreja como instituição organizada, que tem uma estrutura organizacional, não é bíblica. Essas pessoas dizem que não pode ter um templo, não pode ter uma inscrição estadual e um CNPJ, não pode ter uma estrutura de documentação perante o governo secular. Dizem que isso não é igreja, a igreja não precisa disso. A igreja não pode ter uma estrutura onde as pessoas se reúnem. Eles podem se reunir em suas casas. Irmãos, é óbvio que a organização, lógico, ela é falha. Toda organização é falha, na verdade. Nós não queremos dizer que uma igreja é boa porque ela é bem organizada, porque não existe uma igreja perfeitamente organizada. A organização, nós podemos dizer que é um mal necessário. Como leis que regem um país para manter a ordem, a decência, manter ordem no culto, ter membros que ensinam, não clero, mas a igreja precisa ter pessoas que ensinam. Aliás, o objetivo dos líderes espirituais é esse, exclusivamente esse, ensinar, não ser intermediário, roubar o lugar de Deus. Então, esses desigrejados dizem que esse tipo de igreja não é igreja. Eles metem o pau na igreja, na organização presbiteriana, na organização batista, até mesmo nas congregacionais como nós, que não somos vinculados a uma associação ou a uma comissão de igreja. Mas nós temos sim nossas leis internas, nosso regimento interno, e esses desigrejados dizem que isso aí não é igreja. Eles dizem que a igreja do Novo Testamento nunca teve isso, ora. Não teve tempo de se escrever isso, mas é óbvio que tinha uma organização. É óbvio que tinha uma liderança. É óbvio. Então eles lançam isso. Então, Pedro está querendo dizer que somente nós seremos edificados na igreja, que é a casa espiritual. E você, como eu, somos pedras vivas que precisam estar ligados a uma igreja. E essa igreja está fundamentada na pedra angular, que é Cristo. Essa igreja que está fundamentada sobre Cristo, que oferece para nós semanalmente leite genuíno, sem dolo, essa é uma igreja verdadeira. E nessa igreja eu cresço. Não é rápido, mas eu cresço. É devagar, mas existe crescimento. Então Pedro está querendo dizer isso. Então, esse texto nos ajuda a gente a combater qualquer ideia de desigrejado. Que é necessário a gente frequentar essa casa espiritual. Fazer parte, aliás. Não é frequentar por frequentar, como um visitante. Mas é fazer parte da membresia dela. Vincular.
estar ligado, amalgamado, misturado com os irmãos, prestar serviço para os irmãos, se colocar à disposição da igreja. Esse é o sacerdócio santo que Pedro está querendo dizer aqui, versículo 5. E sacrifícios espirituais oferecidos por sacerdotes santos, que você encontra aí nesse versículo 5, então, são os atos de serviço dos santos, as suas obras, e também são os sacrifícios pessoais de transformação, que agrada a Deus, quando nós somos transformados, dia a dia, de glória em glória, nós somos transformados segundo a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Isso também é um sacrifício agradável a Deus. Quando eu me ofereço em sacrifício no altar de Deus, para não ser mais como era ontem, para ser melhor, menos de mim e mais de Cristo a cada dia. Esse é um crescimento que agrada a Deus, chamado de aqui, relatado por Pedro aqui no versículo 5, de edificação. Sois edificados. É assim que nós crescemos. Quando que nós crescemos? Quando nós diminuímos. Nilton, isso aí é bobagem. Sim, quando você diminui para você cresce para Cristo. Cristo cresce em você. E aí então você está sendo edificado. E aí você está oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. E você passa a andar como Jesus andou. Você passa a pensar como Jesus pensava. A amar como Jesus amava. Está parecendo um hino católico. Mas é parecido. É assim que funciona. Essa é a edificação da igreja. Do versículo 6 em diante, agora Pedro vai tratar de um assunto bastante interessante. Ele vai tratar de versículos, de textos do Velho Testamento. Ele vai usar o livro de Salmos. Ele vai usar Salmo 118, versículo 22. Ele vai usar Isaías capítulo 28, versículo 16. Ele vai usar Isaías capítulo 8, 14 e 15, para tratar de um assunto de grande importância. E ele volta a falar sobre a bendita pedra. Ele vai falar de pedra de novo. Acho que Pedro tinha desejo de ser engenheiro civil. Mas vamos lá. Pedro, então, ele vai relatar que, usando esses textos do Velho Testamento, aplicando-os a Cristo e à humanidade em geral. O que é que Pedro está querendo dizer? Primeiramente, nos versículos 6 a 8, Pedro está querendo afirmar que Cristo está no caminho de todos os homens. Presta atenção. Cristo está no caminho de todos os homens, de toda a humanidade, em todos os tempos. Para os que creem, Pedro então diz, para os crentes verdadeiros, Cristo é a pedra principal, ela é a pedra eleita, e para os crentes ela é preciosa. É isso que Pedro está querendo dizer. Em quem todo crente se alicerça, ou seja, coloca a sua confiança em Cristo. Cristo é para o crente, então, uma pedra preciosíssima e confiável. Estes, ou seja, os crentes, não serão jamais rejeitados. São os textos do Velho Testamento que Pedro usa aqui. Outra coisa que nós tiramos aqui desse trecho é que Pedro não era ignorante, não, como muitos pensavam, por ser um mero pescador. Pedro tinha instrução, sim, instrução religiosa judaica. Ele tinha conhecimento do Antigo Testamento. Então é interessante isso. Então Pedro usa textos do Velho Testamento para aplicar a Cristo e aos homens. Então a primeira categoria são dos crentes. Para os crentes, Cristo vai ser uma pedra de apoio, uma pedra angular, preciosa, e estes Cristo ajudará até o fim. Eles não serão rejeitados. O texto diz aqui, no versículo 6, que de modo algum, e quem nela crer, quem crer nessa pedra eleita angular, que ele pôs em Sião, vejam a palavra Sião, significa na igreja. O que você pode conhecer de Cristo, e você só vai se apoiar em Cristo na igreja, não fora da igreja. Não há nada fora da igreja que esteja apoiada na pedra angular, que é Cristo. Cristo disse que ele edificaria sobre ele mesmo a sua igreja. E aqui Pedro está querendo dizer então, que esses que creram nele, de modo algum serão envergonhados.
O que é que Pedro está querendo dizer? Está querendo dizer que, em primeiro lugar, os textos lá do Velho Testamento estão se referindo a um povo, que é o povo de Israel, que estava passando por um susto muito grande, um medo muito grande. O que estava acontecendo? Eles estavam sendo atacados pelos assírios. E por conta desse ataque, ou por causa dessa possibilidade, ainda não estava acontecendo, mas já se ouvia os tambores dos assírios chegando, e os assírios eram um povo muito forte e poderoso, que poderia liquidar Israel rapidamente. Por conta disso, eles temeram. E quando eles temeram, Israel temeu, ao invés de eles confiarem na pedra angular, o texto de Isaías diz que eles se apegaram e confiaram na morte. O que Isaías quer dizer com isso? Quer dizer que eles foram procurar a ajuda dos egípcios para se fortalecer e combater os assírios. Ao invés de se apegar à pedra angular, que naquela época, simbolizando Cristo hoje, mas na época era o próprio Deus, o Jeová, eles buscaram ajuda dos egípcios. E Deus diz que vocês vão fugir com medo. Vocês vão ser envergonhados. Agora, quem confiar não vai fugir com medo. Esse é o texto original. Então é isso que Pedro está querendo dizer aqui, que os crentes, então, essa primeira categoria, não serão rejeitados porque confiaram em Cristo, que é a sua pedra angular. Mas para os incrédulos, o Cristo, que para os crentes é a pedra angular de apoio, para os incrédulos, Cristo, que é a pedra que eles rejeitaram, será um constante estorvo. Vai ser um estorvo, um atrapalho por toda a vida, por toda a caminhada. Ele vai estorvar e vai fazê-los tropeçar ao longo do caminho. Essa é a ideia de Pedro aqui. E pior ainda, mais do que tropeçar, Pedro diz que Cristo será rocha de ofensa, versículo 8. O que é que significa rocha de ofensa? É muito mais do que um simples tropeção, e o camarada cai de nariz no chão. É muito mais do que isso. Cristo será rocha de ofensa, que na ideia original significa uma grande pedra, uma pedra imensa, pesando toneladas. Ela se desprende de um morro, de um penhasco bem alto, e ela rola pelo morro e cai na cabeça de quem está caminhando lá embaixo na estrada. E o que faz com ele? Esmaga a cabeça daquele que está caminhando lá. Então a ideia aqui é que Jesus Cristo vai esmagar como uma grande rocha todo aquele que o rejeitou, todo aquele que não creu nele. Aqui Pedro trata dos construtores. A ideia de construtores parecia sobre os clérigos, ou o clero, ou aqui Pedro está querendo, quem sabe, falar sobre os sacerdotes falsos. Mas muito mais do que isso, os sacerdotes falsos, aqui chamados de construtores, que deveriam ser eles, que deveriam tomar a pedra angular e edificar a igreja, esses judeus sacerdotes rejeitaram essa pedra. E essa pedra vai cair sobre a cabeça deles e de todos os que também não creriam em Cristo Jesus, ou não vão crer em Cristo Jesus. Então essa é a ideia. Então, concluindo, ele fecha o versículo 8, dizendo que os incrédulos se evidenciam pela desobediência à palavra de Deus. Ele diz que eles tropeçam na palavra, no final do versículo 8, a parte B do versículo 8, diz que esses incrédulos aqui se evidenciam de que forma? Eles tropeçam na palavra, sendo desobedientes. E para isso mesmo que eles foram postos. Primeira evidência de quem não é verdadeiro,
tropeçam na palavra, odeiam a palavra. Enquanto o verdadeiro crente, ele deseja como bebê a palavra, que é o leite genuíno, ele tem fome, ele tem desejo de estudar a palavra de Deus, ele quer mais da palavra de Deus. O descrente, ele abomina a palavra de Deus, ele odeia, e ela é tropeço para ele. Em segundo lugar, o descrente, o incrédulo, se evidencia porque ele não quer se fixar no corpo de Cristo, que é a igreja, junto com as outras pedras que você encontra aí no versículo 8 mesmo, a parte A do versículo 8, que ele é pedra de tropeço e rocha de ofensa, e também é o mesmo caso que Pedro diz nos versículos anteriores, onde só há edificação em quem está junto com as demais pedras. Então quem rejeita a palavra e rejeita a igreja, que é o conjunto de pedras vivas que crescem, ele está rejeitando Cristo. Esses são os desobedientes, que serão esmagados. Então, concluindo esse trecho, é o tipo de relacionamento que temos com Cristo, que define quem somos e para onde iremos. Quando ele voltar para julgar o mundo, eu gostaria de fechar esse trecho, lendo 2 versículos com você. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, Jesus diz assim, portanto, Mateus 10, 32 e 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Como Hernandes Dias Lopes diz nesse trecho aqui, eu estudando sobre isso, olhando o livro que ele escreve, ele diz que então Cristo está no caminho de toda a humanidade, de todos os homens. Para uns, para o bem, para outros, para o mal. E não há nenhum homem que está isento deste encontro com Cristo. Não há. Todos se encontrarão com a pedra, que para uns vai ser a preciosa, amável e confiável, e para outros vai ser pedra de tropeço e rocha de ofensa. E não há outra opção. Só 2 categorias de homens, de pessoas que existem nesse universo. E durante todos os tempos e todas as eras. Não há uma terceira categoria da humanidade. Ou conhece a Cristo como pedra angular, ou conhece a Cristo como pedra de ofensa. Cristo vai estar no caminho de todo mundo. E não há nenhuma outra possibilidade. Fechando o assunto, versículos 9 e 10, Pedro agora finaliza seu raciocínio, dizendo que ele está apresentando, mais uma vez, a firmeza da salvação que eles tinham. Obviamente, como vocês estão já acostumados com essa carta, Pedro está escrevendo para igrejas feridas por grande perseguição. São irmãos que estão sofrendo muito. E esses sofredores, Pedro então quer animar, quer levantar, quer dar uma injeção de ânimo. E então, mais uma vez, ele fala agora, vocês são. Ele não está dizendo com dúvida, mas ele está afirmando, vós, porém, sois, vejam o versículo 9, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele diz no versículo 10, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então ele está querendo afirmar, categoricamente, confirmando nos corações dos irmãos, vocês são povo separado, como propriedade exclusiva de Deus. Não tenham dúvida disso, irmãos. É isso que Pedro está querendo dizer, nesses 2 últimos versículos deste trecho. Isso, em teologia, é chamado de santificação instantânea ou posicional. O que é que significa isso? Significa um tipo de santificação que foi feita por Deus, como a regeneração. Só Deus operou
na regeneração do crente. Ninguém buscou a Deus e falou assim: Deus me salva, o senhor não está me ouvindo? Não, Deus veio e salvou o crente, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não pede ajuda para ninguém. Então, da mesma forma, a santificação posicional significa que Deus nos pôs, nos colocou em Cristo, e em Cristo Ele nos santificou para Ele. É isso que Ele quer dizer como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É uma santificação que Deus operou instantaneamente, definitivamente. É um fato consumado. Não tem como mudar isso. Deus já separou um povo para Ele e ninguém tira esse povo dele. É isso que Ele quer dizer aqui. Isso ocorreu de forma definitiva pela ação soberana e única do Deus triuno. Agora, nos versículos 1 a 5, nós já estudamos, é o segundo caso de santificação, que nós chamamos de santificação progressiva. O que é que significa salvação progressiva? É que todo aquele que já foi salvo de uma maneira instantânea e posicional, ou todo crente legítimo, ele vai crescer, ele deseja crescer, ele deseja progredir. É a santificação progressiva. É o processo em que o crente coopera com Deus em sua própria santificação. De que forma? Pedro falou aqui para nós. Primeiramente, rejeitando o pecado, despojando-vos de todas essas coisas. É o que o crente genuíno faz. O crente genuíno não tem prazer mais de ficar fazendo aquelas coisas das trevas que nós fazíamos anteriormente. O crente genuíno, ele não tem mais prazer na promiscuidade, ele não tem mais prazer no sexo ilícito, ele não tem mais prazer na bebedice, ele não tem mais prazer naquilo que o separa do Deus a quem ele ama e tem como pedra angular. Ele não tem mais prazer em prática do pecado. Então o crente genuíno, ele, nessa santificação progressiva, o primeiro passo, ele se despoja das suas imundícias, dos seus pecados. E isso é o primeiro passo. E constantemente ele continua se despojando dos seus pecados. Versículo 1. Depois esse crente genuíno, nessa santificação progressiva, ele, além de rejeitar o pecado, ele passa a alimentar-se da palavra de Deus. Versículo 2 e 3. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Ele tem prazer em estudar a Bíblia. Ele tem prazer em frequentar as reuniões onde se estuda a palavra de Deus. E eu quero contar para vocês um segundo fenômeno que está acontecendo no Brasil. Eu já falei sobre os desigrejados. Agora eu quero dizer para vocês que muitos desses desigrejados, pela bênção da internet, das redes sociais, onde muitas pregações expositivas estão sendo colocadas, muitos desses desigrejados que estavam feridos pela igreja de origem, onde eles viram coisas imundas dos seus líderes, dos seus irmãos em Cristo, e se feriram com aquela igreja original, eles estão começando a se apegar a novas igrejas que pregam de forma expositiva e fiel às Escrituras, por conta do evento da internet, Facebook, YouTube e outras formas. O que é que está acontecendo? Esses irmãos estão voltando para algumas igrejas, porque eles, como crentes legítimos, eles querem o leite genuíno. E como crianças famintas por leite genuíno, eles estão procurando lugares onde oferecem esse alimento e estão voltando para a igreja. Aleluia! Graças a Deus, muitos estão sendo restaurados, não digo salvos, né? Não é isso. Estão sendo restaurados como pedras vivas, porque estavam com fome, estavam com muita falta de leite genuíno, bebê chorando o tempo todo e não tinha ninguém para dar comida para eles. De repente, soberanamente, Deus usa o evento da internet para alcançar os seus filhos, que estavam chorando, e Ele volta a amamentar as suas crianças.
Que coisa linda! E muitos estão voltando para a igreja. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Bom, então Pedro fala que o segundo ponto da nossa santificação progressiva, então, é alimentando-se da palavra de Deus. Em terceiro lugar, ele diz que por santificação progressiva, o crente está unindo-se a Cristo e à igreja local. Unir-se à igreja local não é só estar presente no culto, mas é estar servindo àquela igreja a qual ele faz parte, como um membro efetivo daquele corpo, ou daquela parte do corpo de Cristo, melhor dizendo. Então o crente genuíno, ele despoja-se do mal, do pecado, ele alimenta-se da palavra de Deus, e ele se une junto com outras pedras vivas para a edificação do local onde ele se reúne. Ele percebe que, mesmo que a igreja esteja com dificuldades de caminhada, ele vai se oferecer para fazer aquilo que ele pode para ajudar os seus irmãos. Porque ele é uma pedra viva, e ele sabe que, como pedra viva, ele tem a sua missão de auxílio. De alguma maneira ele pode edificar aquela igreja local. Ele se une, ele se dá, ele se oferece, ele se põe à disposição. Isso é lindo. E é assim que funciona a igreja. E é assim que nós somos santificados também. Então Pedro aplica sua exortação para a santificação dos irmãos, em que eles têm um propósito espiritual. Fechando agora, ele diz que tudo isso tem um propósito. Qual o propósito? Em primeiro lugar, de crescerem espiritualmente. Nós já falamos no versículo 2. O propósito dos crentes é crescer. O propósito de Deus é crescer, que eles cresçam espiritualmente. Segundo propósito, de servirem como sacerdotes, oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. Versículo 5. Terceiro propósito, proclamar as virtudes do seu Pai para o mundo, pregando e vivendo o Evangelho que um dia vos foi evangelizado. Versículo 9. Então essas são as exigências, ou melhor, são os propósitos que Deus tem para com todas as suas pedras vivas. Que eles cresçam, que eles sirvam como sacerdotes e que eles proclamem as virtudes do seu Pai Celeste, que é santo, e eles devem ser santos também. Conclusões e aplicações que a gente tira daqui. Eu faço uma pergunta para a gente poder fazer as aplicações. Como o crente amadurece ou desenvolve a sua santificação? Só estou fazendo então, na verdade, uma recapitulação rápida. Em primeiro lugar, o crente amadurece, ou ele é edificado, ou ele desenvolve a sua salvação, em primeiro lugar, despojando-se do pecado, assim que o detectar em seu coração, porque você tem condições disso, porque hoje você tem uma mente sóbria, você sabe o que é pecado, você sabe o que é trevas, e você sabe o que é luz, você sabe o que é uma vida santa. Segundo lugar, desejando ardentemente e alimentando-se do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Em segundo lugar, então, o crente cresce comendo a palavra de Deus, bebendo abundantemente, desejando, e não só desejando, mas comendo mesmo o alimento que é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, ligando-se a outras pedras vivas na casa espiritual, que é a igreja local. É assim que nós crescemos. Em quarto lugar, exercitando o sacerdócio e oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que é este relacionamento vertical. Primeiramente oferecendo para Deus uma vida santa, despojando-se do pecado. Em quinto lugar, exercitando a expressão das virtudes de seu Pai Celeste em suas próprias vidas, diante do mundo, ou seja, nos seus relacionamentos na horizontal, com os homens, com as pessoas, mostrando que você é crente mesmo, mostrando que você é realmente santo, que você tem sim princípios, que para você existe uma verdade absoluta, que não há relativismo na sua vida,
que, dependendo da pessoa eu vou agir de um jeito, dependendo da outra eu não vou agir assim. Para fazer média, politicagem. Não! Sem hipocrisias, lembram-se? Sem hipocrisias. Tendo verdades absolutas. Sim, sim, não, não. Jesus diz, Tiago também diz isso. Em sexto lugar, tranquilizando o seu próprio coração pela sua nova identidade que você já tem. Como parte do povo eleito de Deus, você é nação santa. Você faz parte desse povo de propriedade exclusiva de Deus. Creia nisso. Fato já definido, imutável e consumado. Você é um eleito de Deus. Você faz parte desse sacerdócio real, que Pedro diz no versículo 9, que você não era povo, mas agora você é povo, versículo 10, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora você alcançou misericórdia. E por último, eu quero dizer para vocês, a ideia de que todos os cristãos são sacerdotes, quer dizer que os oficiais da igreja, estou repetindo, irmãos, os oficiais da igreja, presbíteros, pastores, diáconos, têm somente a função didática, somente de ensinar, de encaminhar você pelo conhecimento bíblico para Deus. Eles não são intermediários entre você e Deus. Você é como um sacerdote que pode se achegar a Deus sem precisar de nenhuma ponte. Lembra-se do que eu falei da palavra pontífice? Muito ligada com sacerdócio. Criador de ponte, pontífice é criador de ponte, não tem mais criador de ponte. Você está livre para chegar-se a Deus. É essa a ideia que Pedro menciona aqui. É isso que mexeu com Martinho Lutero, que fez com que ele combatesse a Igreja Católica. Então, isso nos dá grande e maravilhosa liberdade, pois podemos livremente nos relacionar com Deus, sem necessidade de nenhum intermediário. Isso é bom? Isso é ótimo. Mas também nos dá grande responsabilidade. Por quê? Ninguém é culpado se você não o fizer. Irmão, a culpa não é do pastor se você não se relaciona com Deus, porque você foi chamado como pedra viva. Você vive e você deve se relacionar com Deus através de Cristo unicamente, independentemente do seu presbítero, do seu diácono, do seu pastor. Isso é responsabilidade tua. Você tem que crescer. Você tem que abraçar os meios de graça que a igreja oferece para você crescer. E se você não fizer isso, a culpa não é do líder espiritual que você tem. Não é, absolutamente. Ela é unicamente sua. Porque você está vivo e você deve buscar seu crescimento e santificar-se. Você foi chamado para isso. Guarde isso no teu coração, meu irmão. E não transfira a sua responsabilidade para ninguém. Ninguém tem culpa se você não está crescendo. Só você. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos pela clareza da tua palavra. E rogamos, Pai, que nenhuma palavra que esteja concorrendo com a tua palavra fique no coração da igreja. Mas somente fique aquela que vem do teu coração, que é o genuíno leite espiritual. É isso que nós desejamos para cada um de nós aqui nessa noite. Que somente esse leite espiritual continue nos dando crescimento. Nós te pedimos isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.